Por décadas ele foi um fantasma. Ele entrava sorrateiramente pelas janelas, zombava da polícia e deixava para trás nada além de terror. O assassino do Estado Dourado não era apenas um dos predadores mais difíceis de capturar dos Estados Unidos. Ele era um mistério vivo. Então, do nada, uma única descoberta escancarou o caso, algo que ninguém esperava. No episódio de hoje do The Infographics Show, veremos como pegaram o assassino do Estado Dourado. O velho, calvo e grisalho estava sozinho numa sala de interrogatório, murmurando para si. Tinha mais de 70 anos, ele me fez. Ele faz parte de mim, não queria fazer aquilo. Joseph James DeAngelo parecia um homem que tinha feito tudo certo na vida, casado e feliz com 3 filhos, formado em justiça criminal, veterano do Vietnã, policial. Mas isso não significava que não havia um lado mais sombrio. Em meados dos anos 70, enquanto trabalhava como policial na unidade de furtos em Exeter, Califórnia, ele passava as noites rondando bairros tranquilos. No início, ele só observava e estudava as casas, aprendendo rotinas e pontos fracos. Mas a curiosidade virou algo sinistro. Só observar já não bastava. Ele passou a invadir casas, revirar gavetas, espalhar roupas íntimas femininas e roubar objetos sem valor, como brincos, abotoaduras, medalhões e moedas. Não era por dinheiro, era para alimentar um impulso que ele não conseguia controlar. Como ex-investigador de furtos, sabia todas as formas de entrar em uma casa. Os trincos fracos das janelas, os cantos escuros onde ele não seria visto, até mesmo o som que uma porta fazia quando não estava totalmente trancada. Ele sempre usava luvas e máscara e, como muitos ladrões movidos por impulsos sombrios, gostava de deixar surpresas. Garrafas nas maçanetas prestes a cair no chão. Quando a família apavorada voltava para casa, o mais importante não era a invasão, mas o terror que ele sabia que todos sentiriam. Mas não podia continuar assim para sempre. Ele vinha perseguindo a filha de 16 anos de um professor de jornalismo em Visalia, a cidade onde a maioria de seus arrombamentos havia acontecido. Por volta das 2 da manhã, o professor acordou com barulhos estranhos, gritos abafados vindos do quarto de sua filha. Ao escancarar a porta, ele viu um homem de máscara de esqui tentando arrastar sua filha. O invasor gritou uma ameaça e atirou. 2 tiros mataram o pai na hora. A garota reagiu com chutes e arranhões, temendo que ele atirasse nela, mas ele fugiu na noite. Em dezembro de 1976, uma adolescente ficou sozinha em casa enquanto os pais iam a uma festa de Natal. Enquanto ela praticava piano, D'Angelo mascarado se aproximou sorrateiramente por trás dela. "Faça o que eu mandar", ele sussurrou. "Ou te mato e sumo na escuridão." Por 2 horas, ele a agrediu e atormentou como se ela fosse sua escrava, mas a deixou viva. Amordaçada, vendada e tremendo, ela conseguiu se soltar e pedir ajuda. Seus impulsos o fizeram repetir isso com várias jovens nos subúrbios do leste de Sacramento. Ele primeiro vigiava uma casa, sempre perto de uma trilha ou de um riacho, em algum lugar onde pudesse desaparecer na noite sem ser visto. Ele observava geralmente mulheres solteiras. Às vezes, ele ligava para saber quem estava em casa, outras só para assustá-la com sua respiração. Ele era meticuloso, passando semanas ou meses para garantir a noite perfeita para sua armadilha. Elas estariam sozinhas em casa e em um estado vulnerável, geralmente dormindo com uma porta ou janela aberta. Seus ataques ficaram tão frequentes que mulheres dos subúrbios passaram a comprar cães e armas. Em maio de 1977, o LA Times relatou que moradores de certas ruas se uniram para proteger os vulneráveis. Sempre tinha alguém acordado de vigia. Nesse momento, D'Angelo já tinha feito 23 invasões e 11 ataques a mulheres e estava só começando. Quase sempre escolhia bairros de classe média e alta. Preferia atacar mulheres que moravam sozinhas, mas não fazia distinção. Casais e famílias com crianças eram todos potenciais alvos. Ele se escondia, mas sua descrição já estava nos noticiários. Homem branco, entre 19 e 30 anos, cabelo escuro, loiro ou castanho. Foi uma descrição precisa. Se houvesse marido ou namorado, D'Angelo sabia que estaria dormindo e acordaria com uma arma apontada ao rosto. Um homem mascarado os observava de cima. As fendas dos olhos mal se viam no escuro. Sua voz era calma e autoritária. A mulher era forçada a amarrar mãos e pés do parceiro com cordas ou cadarços.
Ele levava a mulher para outro cômodo, mas antes empilhava pratos ou xícaras nas costas do homem. Se algo quebrasse, a mulher morreria e o parceiro seria o seguinte. Foi aterrorizante, muito parecido com o que a Califórnia enfrentaria 10 anos depois. Quando Richard Ramirez, o perseguidor noturno, invadia casas à noite, D'Angelo era o perseguidor noturno original, menos diabólico, mas tão maligno e ainda mais inteligente. Ele atacou várias vezes, incluindo uma adolescente como vítima, mas dessa vez foi a mãe quem teve que ficar ali, com os pratos empilhados em suas costas enquanto os gritos ecoavam pela casa. Se D'Angelo ouvisse pratos caindo, ameaçava cortar os dedos da filha dela. Ele agia com calma e às vezes ficava horas na casa. Ele revistava cada gaveta em cada cômodo, virava os armários e revirava as bolsas. Ele ficava na cozinha, comia sanduíches e tomava suco de laranja. Às vezes, as vítimas pensavam que ele tinha ido, se moviam e faziam os pratos chacoalharem, então sua silhueta surgia na porta. Entre junho de 1976 e junho de 1979, ele invadiu ao menos 50 casas e fez dezenas de vítimas. Ele matou o professor, mas até então poupou as outras vítimas. Isso estava para mudar. Não se sabe ao certo o que o tornou mais violento, mas em 1979 ele foi demitido da polícia. Ele foi flagrado furtando um martelo e spray repelente de cães, itens úteis para quem invadia casas. E ele preferia não deixar rastros. Depois ameaçou matar o chefe de polícia, chegando até a perseguir a casa dele. Ainda assim, ninguém suspeitava que ele era o homem que aterrorizava o subúrbio do norte da Califórnia. Por fora, D'Angelo era um cara comum, felizmente casado. Mesmo assim, no início dos anos 70 já havia sinais de que ele tinha problemas com mulheres. Ele foi próximo de Bonnie, de 18 anos, quando ambos estudavam na Sierra College, em Rockland, Califórnia. Foram um bom casal por um tempo. Com o passar do tempo, ela percebeu que seu novo namorado não tinha absolutamente nenhum respeito pela autoridade, sempre quebrando regras. Se ela reclamasse, ele tinha explosões de raiva. Quando comprou um anel de noivado, ela ficou em dúvida sobre avançar. Quando ela se recusou a ajudá-lo a colar em uma prova, ele perdeu o controle. Aparecer armado na casa dela, bater na janela e exigir que fugissem juntos bastou para Bonnie. Ele não era equilibrado. Anos depois, ela diria à polícia que ele odiava a rejeição, era inteligente, obsessivo-compulsivo, sem consciência e se sentia intimidado por outros homens. Ela o deixou e anos depois ele passou a agredir mulheres. Certa vez, enquanto atacava uma vítima, ele gritou: "Eu te odeio, Bonnie." Para os policiais, isso era uma pista, mas levou muitos anos para eles descobrirem quem era Bonnie. Apesar dos problemas com Bonnie, D'Angelo parecia se dar bem com Sharon, com quem se casou em 1973, um ano antes de iniciar seus furtos. Sharon era muito inteligente e depois virou advogada. Mãe de 3 filhos, uma filha depois o chamou de pai perfeito. Ele levava uma vida dupla, sempre inventando desculpas para passar muito tempo fora à noite. Para eles, era um cidadão exemplar e trabalhador. Antes de ser policial, serviu na Marinha no Vietnã. Mesmo assim, seus problemas começaram com o serviço militar. Quando o garoto viu 2 soldados da Força Aérea dos Estados Unidos da América abusarem de sua irmã enquanto seu pai servia na Alemanha. Há poucos detalhes, mas sua irmã contou depois que o pai o espancava severamente, deixando sequelas evidentes com o tempo. Na escola, ele virou ladrão e torturava animais. Para a família, era o pai perfeito. Viagens de acampamento, aulas de pesca, o retrato da normalidade. Mas sua sobrinha depois disse: "Parece que outra pessoa que nunca conheci está dentro dele." Era essa máscara para seu Jekyll. Entrou em uma casa em Goleta, perto de Santa Bárbara, em 1º de outubro de 1979. Ele amarrou sua vítima na sala de estar, com as mãos atrás dos pés, os pés amarrados, enrolando o short de tênis dela em volta da cabeça. Ela não conseguia vê-lo bem. Por um tempo, ele a deixou no carpete enquanto ela ouvia ele mexendo nas gavetas da cozinha. O namorado dela também estava na casa, amarrado e deixado no quarto. Eram 2h20 da manhã. O invasor andava pela casa murmurando repetidamente: "Eu vou matá-lo." A quem ele se referia? Era isso que os detetives precisavam descobrir. Ele estava obviamente com raiva de alguém. A mulher não perdeu tempo pensando. Ela conseguiu soltar os pés e saiu correndo pela porta da frente, gritando na noite. O namorado dela, ainda amarrado,
pulou no quintal e se escondeu sob uma laranjeira, enquanto D'Angelo iluminava os galhos com a lanterna. Esse foi um fracasso. Ele saiu de casa e foi visto por um vizinho, que o descreveu como magro e fugindo em uma bicicleta de 10 marchas roubada. Ele não cometeria o mesmo erro. Ninguém foge morto. 3 meses depois, em dezembro, a polícia recebeu uma ligação de uma mulher chorando. Havia ocorrido uma invasão em uma casa a cerca de 800 metros de onde D'Angelo havia fracassado em sua tentativa anterior. Tem 2 pessoas mortas lá dentro, disse a mulher aos policiais ao sentar-se no degrau do lado de fora. 2 corpos foram achados mortos no quarto de uma casa luxuosa. O cirurgião ortopédico de 44 anos e a psicóloga clínica de 35 anos estavam amarrados com corda. Ele ajoelhava com um fio no pescoço, ela nua na cama. Os detetives achavam que a mulher amarrou o homem e depois foi agredida, mas ela não fez o nó forte de propósito. Isso permitiu que o homem se soltasse e então D'Angelo entrou em modo de matar. Ele atirou várias vezes no coração e na cabeça de ambos, em estilo de execução. Mas esse não era um assassino comum. Ele manteve a calma durante toda a operação. A polícia achou uma carcaça de peru embrulhada em celofane. Após atirar, o invasor comeu o que parecia ser uma ceia de Natal antiga. O crime tinha todas as características das invasões de Sacramento, mas isso foi a mais de 480 quilômetros de distância e o predador não deixou ninguém vivo. Ficava claro que o autor já tinha feito isso antes. Foi um trabalho profissional. Os investigadores do norte da Califórnia tinham certeza de que era o mesmo homem, mas os detetives de Santa Bárbara não concordavam. Agiram com cautela, evitando pânico. Quando o assassino atacou de novo em março, agora na sofisticada aventura, parecia que o monstro de Sacramento tinha um novo território de caça. Novamente, ele não queria deixar sobreviventes na propriedade de luxo. 2 pessoas, que a mídia descreveu como um advogado de destaque e sua esposa, foram encontradas por seu filho de 12 anos de idade deitadas na cama em uma poça de sangue. Amarrados de bruços, foram espancados até a morte com um objeto duro. Não havia sinais de luta ou de roubo. Isso foi um assassinato puro e simples. O trabalho de alguém muito irritado, talvez alguém com um rancor. Como o homem provavelmente seria juiz, poderia ter inimigos. Mas então ocorreu outro duplo assassinato. Keith e Patrice Harrington foram encontrados mortos na casa deles, em um condomínio fechado em Dana Point, Orange County, em agosto. Em fevereiro de 1981, uma mulher foi espancada até a morte em sua casa em Irvine, Orange County. Na época, o marido dela estava no hospital quando virou suspeito da polícia e recebeu ligações estranhas à noite. D'Angelo estava zombando dele, torturando-o. A polícia tinha o marido como principal suspeito. Ninguém acreditava nele sobre as ligações. Isso o levou ao alcoolismo e ele não seria a última pessoa a ser suspeita dos crimes de D'Angelo, porque D'Angelo era inteligente. Em um dos assassinatos, ele encenou tudo para parecer um assalto. Assim, os detetives não ligariam os pontos. Em outro caso, ele matou a mulher e tirou as amarras. A perícia viu as marcas de ligadura, mas a polícia não conectou os assassinatos a uma só pessoa. D'Angelo não conseguiu se controlar e matou outro casal em julho, em Goleta. O homem reagiu ao invasor e foi morto a tiros. A mulher foi amarrada, abusada e espancada até morrer, recebendo dezenas de golpes. Parecia excesso de violência novamente. Após esse silêncio, D'Angelo só voltou a atacar em 1986, em um de seus assassinatos mais brutais. Uma garota de 18 anos em Irvine estava sozinha em casa enquanto os pais viajavam de férias para o México. D'Angelo sabia que ela estaria dormindo quando ele entrou pela janela. Ele a amarrou e, após terminar, a agrediu tão violentamente com um objeto que cabelos e dentes foram achados em seus pulmões. Ela mal parecia humana. Então, em 1986, os assassinatos pararam, dessa vez para sempre. Ramírez, o perseguidor noturno, já estava preso. Um assassino a menos, mas outro seguia à solta. Os investigadores passaram a chamar D'Angelo de perseguidor noturno original, ou Original Night Stalker. Em seguida, ele sumiu. Sem novos ataques ou pistas, só silêncio. Os detetives acharam que ele estava morto ou preso. Nenhum deles sequer imaginou que estavam procurando por um marido e pai amoroso com um emprego estável, especialmente alguém que já havia servido ao seu país e à força policial. Eles sabiam que o assassino era cuidadoso, metódico e tinha conhecimento forense.
Os detetives entendiam seu modus operandi. Ligaram as invasões em Sacramento aos assassinatos posteriores com mais certeza. Na verdade, eles não estavam mais perto de identificar Joseph James DeAngelo do que de dividir o átomo. A investigação esfriou, ironia sombria do trabalho de detetive. Às vezes é preciso que um assassino ataque de novo para que outros tenham justiça. Eles buscavam um homem ligado a mais de 150 crimes, incluindo arrombamentos, agressões a mulheres sobreviventes e pelo menos 13 assassinatos. Eles só tinham uma descrição física vaga dele, mas crucialmente, quase certamente tinham uma gravação da voz dele. DeAngelo provavelmente fez uma ligação assustadora ao Departamento de Polícia de Sacramento no fim dos anos 1970, provocando os policiais ao dizer que nunca seria pego. Esta não foi a única ligação. Depois, uma vítima atendeu e ouviu uma voz sussurrar: "Você vai morrer." Talvez a ligação mais significativa em termos de perfil tenha acontecido um ano depois, quando um homem ligou para um serviço de aconselhamento e disse: "Eu tenho um problema. Eu preciso de ajuda porque não quero mais fazer isso." Mas se ele sentiu arrependimento ou remorso, seu lado Jekyll logo voltou a se esconder. Ele ligava para as casas das mulheres que ele havia atacado e deixado vivas, avisando que o homem que as machucou ainda estava por aí. A última ligação conhecida foi em 2001, anos após ele parar, quando disse a uma vítima: "Lembra quando a gente brincou?" A polícia sabia que lidava com um indivíduo doente, o que os incomodava. Ele parecia estar bem diante deles, mas era invisível. Ele era definitivamente alguém da região. Eles tinham sua descrição, sua voz. Um dos problemas era que os perfis criminais nem sempre concordavam. Os detetives tinham 9 perfis distintos, todos únicos, não foram divulgados ao público. O FBI informou à mídia que o assassino possuía interesse em treinamento militar ou técnicas policiais e era habilidoso com armas de fogo. Tudo correto. Disseram que ele era metódico e caçador de troféus. Quem conhecer alguém com muitas medalhas ou abotoaduras deve avisar. Só nos anos 2000, com o avanço do DNA forense, os detetives confirmaram que o Night Stalker original era o responsável pelas dezenas de invasões violentas em Sacramento Leste e região. Mesmo assim, estavam perdidos. O caso só avançou anos depois, quando alguém teve uma inspiração. Na década de 2010, milhões de pessoas com alguns dólares sobrando estavam enviando sua saliva para empresas de genealogia. Após um teste rápido de DNA, os resultados indicaram ancestrais da Escócia, Noruega e Angola. Era a nova mania mundial, algo aparentemente inofensivo que se dava de presente ao sobrinho no Natal, ou assim todos achavam. Ninguém esperava que isso ajudasse a rastrear um serial killer. Investigadores coletaram DNA de uma cena do crime do assassino do Estado Dourado e criaram um perfil genético digital, como os usados em bancos de dados de genealogia, como o 23andMe. A privacidade acabou ficando em segundo plano. Ao comparar marcadores genéticos compartilhados, os analistas rastrearam o DNA por meio de parentes distantes, terceiros, até mesmo quartos primos, até que a árvore genealógica começou a se estreitar. 2 nomes surgiram, mas um foi descartado pelo DNA, restando apenas Joseph James DeAngelo. Tinha muita gente na árvore, mas ele era o melhor. Um ex-policial que havia servido no exército, que quando era mais jovem se parecia com um homem do perfil deles. Ele também tinha a idade perfeita. Ao investigar mais, descobriram que ele havia sido demitido da polícia e tinha problemas de raiva, às vezes sacando armas. O problema era que ele era casado e tinha filhos, assim como John Wayne, Gacy e o Bind, Torture, Kill. Às vezes, a normalidade é o melhor disfarce. Mesmo assim, os detetives ainda não estavam prontos para agir. Na mídia, ele ficou conhecido como Assassino do Estado Dourado, nome criado pela escritora Michelle McNamara, que investigou o caso por anos. Antes de morrer, ela escreveu um artigo para a LA Magazine explicando: o assassino atacava bairros, invadindo casas próximas uma das outras. Ela contou que ele telefonava para as vítimas, já traumatizadas pela visita noturna, e dizia ofegante: "Eu vou te matar", escreveu ela. Ele era um fantasma que assustava suas vítimas com a ameaça constante de estar à espreita. O caso quase a enlouqueceu. Dormia mal, raramente abraçava a filha e morreu pouco antes de a polícia desvendar tudo. DeAngelo tinha 72 anos quando os policiais arrombaram sua porta em abril de 2018 em um bairro tranquilo de Sacramento.
o tipo de vizinhança que ele costumava perseguir. Ele morava com sua filha e neta, ambas acreditando que ele era um homem carinhoso, o herói delas. A polícia monitorava desde que achou sua árvore genealógica e coletou secretamente seu DNA de um lenço descartado. Ele era uma combinação perfeita. Bundy, Gacy, Dahmer, Zodíaco, Night Stalker, filho de Sam, e agora D'Angelo estavam juntos no hall da infâmia dos serial killers. Ele era um homem de família quieto, mas vizinhos diziam que às vezes era estranho. Ele cortava a grama como se tivesse transtorno obsessivo-compulsivo, aparando tudo perfeitamente, e às vezes xingando para ninguém. Um vizinho relatou aos detetives que, após um desentendimento, D'Angelo, ex-policial, o ameaçou com uma carga de morte. Na época, parecia o desabafo de um velho zangado. Olhando para trás, era um aviso. Nos interrogatórios, D'Angelo não admitiu tudo, mas contou para eles. Lá nos tempos sombrios dos anos 70 e 80, ele tinha um cara na cabeça chamado Jerry, que o fazia fazer coisas ruins. Talvez ele quisesse alegar responsabilidade reduzida, mas parecia real. D'Angelo, sozinho na delegacia, disse: "Eu não queria fazer aquilo. Eu expulsei Jerry. Eu destruí a vida de todos eles. Então agora eu tenho que pagar o preço." No julgamento, ele ficou sentado em uma cadeira de rodas, com o rosto coberto por uma máscara. A pandemia de Covid tornou tudo ironicamente sombrio. Ele nunca encarou as vítimas ou suas famílias, enquanto elas relatavam o trauma e a dor causados por ele. A garota de 16 anos, filha do professor de jornalismo assassinado e hoje de meia-idade, disse ao tribunal: "Ele virou a arma para mim enquanto eu estava no chão. Meu único pensamento foi: é isso. Vivi com medo, pensando que um dia ele voltaria para me buscar." Carol, filha de Lyman Smith, foi a testemunha. Por anos, ela foi suspeita principal, perseguida pela imprensa e ignorada pelos vizinhos. Ela enxugou as lágrimas e disse a D'Angelo: "Vivi com essa vergonha por décadas." "É sua vergonha, Joe." Ele mal levantou os olhos. "Espero que ele apodreça", disse a irmã da garota, cujo rosto foi tão brutalmente espancado que o funeral teve que ser de caixão fechado. A dor que esse homem causou se espalhou por gerações. D'Angelo admitiu vários crimes, inclusive 13 homicídios. Ele se levantou da cadeira de rodas, tirou a máscara e falou ao tribunal: "Ouvi tudo o que disse e estou realmente arrependido por ter machucado todos." Ele cumpre prisão perpétua consecutiva, sem condicional, na prisão estadual da Califórnia. Aos 79 anos, deve morrer lá. Pegar o assassino do Estado Dourado foi uma grande conquista das forças de segurança, mas outros monstros não tiveram igual destaque. Veja o serial killer de quem ninguém fala, o verdadeiro homem doce, para conhecer uma história assustadora, esquecida, ou clique neste vídeo.